Olá pessoal, nessa aula vamos ver algumas boas práticas no desenvolvimento de APIs RESTful. Vamos lá. Primeiro, respeite os verbos HTTP, tá? Então, é, push é para criar, get é para obter, patch para atualizar, delete é para deletar, put para atualizar também, head para obter os dados do cabeçalho daquele recurso e o options para você obter informações sobre quais são as outras opções para aquele recurso. Muita gente acaba usando o get para salvar algo. É muito perigoso isso, tá? Jamais um get ele pode salvar algo. Por quê? Porque o get é read only. Ele só pode ler alguma coisa. Aí a pessoa faz, mas eu preciso também salvar. Cuidado, tá? Aí a pessoa acaba mudando para post. Só que aí o post vai acabar perdendo o significado, tá? Do verbo. Porque você está obtendo algo. Você não está criando algo. Às vezes é secundário a criação de alguma coisa, tá? Mas siga o processo do negócio. Se é para obter, é para obter. Mas se você quiser escrever algo, por exemplo, suponha que você queira escrever a quantidade de vezes que alguém acessa o GET. Pode escrever, por debaixo dos panos. Mas jamais o cliente pode ficar sabendo que houve algum efeito no recurso que ele está acessando. Okay? Utilize Kebba Case para nomes compostos. Por exemplo, suponha que você tem a URI API Global Configuration, você pode fazer API Global Configuration. Tá? Dê preferência para URLs em minúsculo. Evite users com o maiúsculo. Use users com o minúsculo. Evite alguns com a maiúsculo. Use alguns com a minúsculo. A raiz do recurso deve retornar uma lista. Então, se você tem /users, né, observe que é a raiz do recurso users. Então, mesmo que você só tenha um único usuário, você retorna a lista de usuários. Tá? Se você quiser obter apenas um único usuário, você vai obter através de algum identificador qualquer. Aí eu botei o 2 como exemplo. Tá? Mas aí, como eu falei já em aulas passadas, evite expor o ID, por exemplo, do banco de dados. Você pode usar um outro identificador, como por exemplo, /users Thiago Bruno MS, se for para esse usuário. Ok? Mas a raiz aqui é uma lista e quando você quiser obter apenas um único recurso, você obtém através do ID dele. Mapear para o mesmo endpoint os filhos do recurso. Por exemplo, /get /users, /get /users /Thiago /posts, get users Thiago /posts /2, users Thiago posts. Observe que aqui posts é filho de users. Todo usuário tem uma lista de posts, tá? Então, o ideal, é uma boa prática aqui, seguir o fluxo do mapa de objetos aqui, vamos dizer assim. Tá? Ao invés de você fazer /users, desculpa, /posts /Thiago, por exemplo, você fazer /users /Thiago /posts, tá? Porque posts pertencem aos usuários, nesse caso tem os posts de Thiago, ok? E mais uma vez aqui, mesmo sendo nesses vários níveis, segue a mesma regra. A raiz do recurso, ele retorna uma lista, tá? Então, se vier /users /Thiago /posts, é uma lista de todos os posts de Thiago, ok? Só que tem um detalhe aqui, que vai depender muito do design da sua aplicação. Suponha que você tenha um módulo de uma aplicação sua trata dos usuários, outro módulo trata do mecanismo de gestão de uma empresa, por exemplo. Então, se você quer obter as transações financeiras do usuário, você faz um get para /users /Thiago /transactions. Só que suponha que o usuário ele é o admin e ele quer fazer as transações todas as transações, por exemplo, da empresa, né? Então você vai para /transactions /users /Thiago. Ambas são permitidas, vai depender muito do design da sua aplicação. E aqui eu entro com uma primeira proposta de vocês usarem DDD, Domain Driven Design. No Domain Driven Design vocês vão entender melhor isso, como organizar inclusive
essa hierarquia, tá? Não a hierarquia da URI, mas a hierarquia entre os seus objetos, entre os seus componentes, entre os seus módulos, ok? Olhe para sempre para o sentido principal da entity point no contexto do negócio, tá? Por isso que quando eu falo no contexto de negócio, é justamente isso aqui. Então, se você precisa, por exemplo, o módulo da aplicação que está acessando essas transações é do financeiro. Então, faz sentido usar aqui a opção do lado direito. Um get em transações de todos os usuários, nesse caso do Tiago. Mas é o usuário que está acessando as transações dele, então usuários, barra, o nome do usuário, barra as transações dele. Okay? Então sempre olhe para o contexto do negócio. E mais uma vez cabe aqui o DDD, Domain Driven Design. Utilizar o OpenAPI para a API. OpenAPI é uma especificação para você documentar uma API. Tá? Muito simples, eu vou mostrar depois também em um exemplo prático, mas quando você acessa uma URL específica, você tem todas as operações possíveis naquela aplicação, daquela API. Okay? Então, todos os gets, todos os posts, todos os puts, obviamente, tudo bem organizado, quais são os parâmetros de entrada, quais são os parâmetros de saída, o que deve retornar, enfim. Não pode utilizar... agora alguns mitos, tá? Agora alguns mitos. Estávamos nas boas práticas, agora vamos para alguns mitos. Não pode utilizar verbos nas URIs. Seguinte, os verbos, como o HTTP já tem um verbo, né? Get, post, put, delete, já são verbos. Muita gente diz, não use. Só que depende muito. Vamos para uma situação. Suponha que você tenha um recurso chamado playlist barra ID. Então é a playlist e ID é o identificador daquela playlist que você quer ouvir. Então você pode tocar ou pausar aquela playlist. Então observe, tocar ou pausar. Uma opção é você sempre atualizar essa playlist e o status dela. Então você pode botar o status para false ou para true. Você está tocando ou está pausando. Ou um patch também. Qualquer uma dessas duas operações. Mas o sentido é o mesmo. É pausar ou tocar. Aí um true ou false. Mas observe que o negócio não é true ou false. O negócio é tocar ou pausar. Tá? Então essas endpoints elas não traduzem a complexidade do negócio. Que é tocar e pausar. Certo? Então eu estou dando um significado, uma ação. Certo? Então, você pode utilizar os verbos nas URIs. Entretanto, desde que não sobrescreva o sentido original do HTTP. Por exemplo, você tem aqui um get users barra search users from Brazil. Esse search pode ser buscar, procurar, ler, obter, enfim. Óbvio que não precisa. Você pode botar simplesmente um get users barra users from Brazil. Só que observe, se você tiver uma operação de pagar, então é uma escrita no banco de dados, então você vai usar aqui um post, então você tem um users, barra Tiago, barra transações, barra pay. Pay aqui é o verbo pagar. Tá? Não tem problema nenhum. Ele não sobrescreveu o significado do post, porque ele está escrevendo algo, tá? Ele tá, enfim. Aqui seria ruim se fosse um get com um barra pay no final. Tá? Então, get é obter e eu estou escrevendo, estou fazendo pagamento, estou enviando algo. Ok? Então, muito cuidado. Pode usar, desde que não sobrescreva o significado do verbo. HTTP. Tá? Outro mito, não pode utilizar mais de 3 níveis nas URIs. Seguinte. Exemplo, get playlist, aí o ID do playlist, barra artistas, aí o ID de um artista específico, né? Barra discografia, o ID da discografia, barra music, assim sucessivamente. Reza a lenda que você não pode fazer isso. Só que é o seguinte, vamos trazer aqui mais uma vez o Domain Driven Design. Existe uma regra no Domain Driven Design chamada Design Small Aggregates. O que é o agregado, o root, né, do agregado? O aggregate root, ou o root do agregado, é uma forma de você organizar, para quem nunca estudou DDD, o Domain Driven Design, né, traz esse conceito de root, de aggregate root, onde você modela um objeto e dentro dele os seus filhos, tá? Então, por exemplo, nessa sequência que eu falei, né? Por exemplo, você tem um objeto lá, playlist, cada playlist tem os filhos, os artistas, filhos, né? Cada artista tem uma lista de discografia, que tem uma lista de músicas, assim sucessivamente. No DDD você pode fazer dessa forma. Só que no DDD, ele preza para que esses aggregates roots sejam pequenos.
Não tenho mais aí de 3 níveis, por exemplo. Então, se você tiver um bom modelo, um bom design, modelo de design da sua aplicação, você consequentemente não terá isso aqui, não terá várias URIs, tá? Só que eu sei, e nós sabemos, que os processos eles são complexos, tá? Se eles são processos complexos, e isso for inevitável, seja feliz. Coloca mais de 3 níveis aí, que não vejo, eu particularmente, Tiago, não vejo problema nenhum. O problema é que o domínio é complexo. Por exemplo, nesse exemplo aí, barra playlist, artistas, discografia, música, faria total sentido, à primeira vista, você modelar a sua solução de músicas, enfim, dessa forma. Inevitavelmente, provavelmente, você teria uma URI com mais de 3 níveis, ok? Seja feliz, não tem problema. E assim a gente termina esse capítulo sobre REST, APIs REST. A próxima aula será sobre APIs de GraphQL. Um abraço. Ou GraphQL, ou, não, melhor nem deixar cravado aqui, né? Ou GraphQL, ou gRPC, ok? Um dos dois. Até a próxima aula, pessoal.